Alô você, sebraquianos e sebraquianas, aqui quem fala é o professor Rafael Varela, da turma de hardware, trazendo mais um conteúdo online para vocês, tranquilo? Bom pessoal, infelizmente não podemos fazer a nossa videoconferência essa semana, certo? Mas daremos continuidade à nossa aula prática de DNS, certo? Hoje eu vou tentar falar um pouco sobre a prática do DNS e fazer uma visão geral do roteador, né? Falar um pouco, sabe, sobre cada protocolo, sobre cada modo de configuração, certo? Porque no próximo conteúdo online eu vou tentar fazer também uma nova prática com vocês de como configurar um roteador caseiro do zero, né? Como colocar o roteador, o que é preciso encaixar em qual porta, o que faz cada porta. Então, assim, é importante vocês ficarem atentos em relação a isso e principalmente, pessoal, nas práticas, quem tiver um computador, é importante fazer os testes que a gente está fazendo hoje. Ah, professor, mas eu não tenho computador ou não tenho roteador que é do mesmo fabricante que o que está sendo utilizado no conteúdo online, na experiência do conteúdo online. Bom, pessoal, quem não tiver um roteador do mesmo fabricante não tem nenhum problema, certo? O grande problema nesse seguinte é vocês não tentarem com os roteadores ou com os equipamentos que vocês tenham. Então, assim, mesmo mudando o fabricante ou vocês querendo utilizar um roteador que seja do próprio fornecedor da internet, não tem problema, como aconteceu em outras práticas, né? Os alunos que me procuraram querendo utilizar as ideias implementadas no conteúdo online, no roteador fornecido pela própria operadora, a gente conseguiu fazer, eu consegui acessar remotamente o computador, tirar dúvidas sem nenhum problema. Então, assim, quem quiser fazer com o roteador que tiver, não tem problema, a gente dá um jeito e vai organizando um horário de atendimento para cada aluno. Importante que vocês falem e queiram aprender. Isso é o grande diferencial, tranquilo? Então, falem no grupo. Se tiverem vergonha de alguma dúvida que ficar nesse conteúdo online, me procura no privado, não tem problema. Mantenha o CRA informado, certo? Então, é basicamente esse o nosso diálogo, tranquilo? Então é isso aí. Partiu a apresentação online de hoje, hein? Bom, pessoal, no conteúdo online de hoje, certo, falaremos um pouco sobre os roteadores, né, como configurar um roteador e como nós falamos no conteúdo online anterior, falamos um pouco sobre DNS. Então, vou explicar como configurar um DNS manual, de forma automática também, né, porque falamos dos tipos de configuração. Então, aqui eu vou ver o que a gente pode fazer hoje por aqui com esse roteador. Primeiro, né, a gente vai fazer uma visão geral do roteador, né, uma parte bem interessante. Não adianta vocês chegarem e configurarem, vou explicar sobre o protocolo DNS aqui e ensinar vocês a configurar um DNS. Acho que é bem mais interessante, né, vocês aprenderem uma visão geral do roteador para entender cada protocolo e depois focar no protocolo específico, porque vocês podem utilizar isso para um cliente, pode utilizar em casa mesmo, então acho essa parte bem útil e vou fazer esse upgrade aí nessa ementa, tranquilo? Então, a primeira coisa que eu devo fazer aqui é clicar na minha lupinha, né, para pesquisar e digitar o CMD. Pessoal, o que danado é o CMD, certo? É o prompt de comando. Para que serve esse prompt de comando? O prompt de comando nada mais é que um software que você consegue executar comandos para saber coisas do computador, certo? Você pode selecionar arquivo, listar arquivo, copiar arquivo, fazer tudo por esse prompt de comando. Inclusive, ver as configurações de rede do computador, ou seja, posso ver configurações de rede, de DNS, então assim, é bem interessante. Então, abrindo o prompt de comando aqui, vai aparecer essa telinha preta para vocês, certo? Nessa telinha preta eu vou fazer uma visão geral dos comandos básicos de rede que vocês conseguem utilizar só usando essa telinha, certo? O primeiro é o ipconfig, certo? Eu já expliquei para vocês em outras oportunidades, certo? Então, o ipconfig, ele vai listar qual o IP, né? Qual é o endereço IP do meu computador. Então, como eu estou utilizando uma placa Wi-Fi aqui, então, adaptador de rede sem fio, né, ou Wi-Fi, vai ter esse IP aqui, 192.168.0.100 e 192.168.0.1. Então, assim, é bem interessante, né, ver essas partes de configuração, porque, só relembrando, só recapitulando, esse IP aqui é de classe C, né, 192.168, como eu expliquei. A máscara 255.255.255 quer dizer que nessa rede cabe até 254 hosts. E o getter padrão, né, para onde vai o primeiro pacotinho antes de sair para a internet, é o 192.168.0.1, que é justamente o meu roteador.
O que eu faço com esses IPs, professor? Para que serve cada IP? O 192.168.0.100 é o IP de identificação do computador, ou seja, é o endereço desse computador e ele nessa rede só ele vai ter esse endereço. Mas, professor, se eu setar um IP manualmente em outra máquina com esse mesmo IP, o que vai acontecer? O Windows, né, ele tem uma detecção de IPs e conflito de IPs, então vai aparecer na máquina que você cadastrar o IP lá, vai aparecer conflito de IP. Você permanece com esse IP se quiser, né? Mas aí o que vai acontecer são perdas de pacote. Como assim? Porque cada IP ele vai ter um endereço físico. Então, assim, quando você encaminhar um pacote para o endereço 192.168.0.100 e tiver outro com o mesmo IP, ele não vai saber qual é o 192.168.0.100 que vai mandar de fato, né? Quem é o 92.168.100, o verdadeiro, tranquilo? Então isso aí vai gerar um conflito de IP e vai gerar perda de pacote, diminuição da velocidade, quedas no seu rendimento da internet, né? Então é bem importante vocês ficarem ligados. Por isso que é importante ter o servidor DHCP para gerenciar esses IPs, tranquilo? Bom, 192.168.0.1 é o IP que a gente vai digitar na nossa URL aqui, certo? Onde tem aqui, pesquisar no Google digitar URL, a gente vai colocar esse IP de gateway, porque ele que vai gerenciar, né? A gente vai poder fazer todo o gerenciamento do nosso computador, do nosso roteador aí, certo? Então a gente vai poder dar um overview nele, fazer uma visão geral, saber todos os protocolos e todas as funcionalidades que ele pode nos oferecer, nos fornecer, tranquilo? Continuando aqui no CMD, pessoal, o CMD tem um comando mais complexo, ipconfig/all, mais completo na verdade. Então com esse /all eu consigo verificar algumas coisas que simplesmente com ipconfig eu não conseguiria ver. Olha que interessante aqui, tá vendo? Você consegue ver o endereço físico, né? Todo computador tem um endereço físico, que a gente chama de endereço MAC. O que quer dizer isso, professor? Bom, o endereço físico, toda máquina tem um endereço de placa de rede único, e esse chamado de endereço físico. Ou seja, as trocas de pacote na camada, na verdade as trocas de pacote não, na pacote e na camada de rede, né? Mas as trocas, né, de comunicação do computador, do que a gente chama de... Na verdade, na camada de enlace, né, é o pacote mesmo, o datagrama é na parte de rede, enfim, abstraiam isso. A comunicação, no fim das contas, não vai se dar pelo endereço IP. O endereço IP vai ser um mapeamento desse endereço físico aqui. Ou seja, é possível um computador trocar pacotes via endereço IP, mas na real, o equipamento vai mapear esse endereço de IP e encaminhar para o endereço físico no final das contas, porque, como eu te falei, quando a gente olhou o modelo OSI, né, e o modelo TCP/IP, a gente falou que no final o computador só vai enxergar zeros e uns, né? Então, assim, esse endereço IP é só uma parte bonitinha da interface para a gente entender como funciona a comunicação. Mas por baixo dos panos, o endereço físico é o que de fato vai ser utilizado para comunicação, tranquilo? Então, mais uma informação para vocês aí, tranquilo? A concessão, tá vendo? Bem interessante que a gente falou no DHCP, né? A gente falou a concessão obtida, né? Aí você tem o tempo aí que a gente obteve a concessão e teve a concessão, o tempo de expiração dessa concessão, né? Então aí tem algumas horas aí só, né? 2 horas de concessão de acordo com o servidor DHCP. Mas Rafael, quem é o servidor DHCP? Tem aqui bonitinho, tá vendo? Servidor DHCP, tá aqui, ó, 192.168.0.1. Servidor DNS, quem é o servidor DNS? 192.168.0.1. Pessoal, eu quero que vocês reflitam uma seguinte coisa. Notaram que o mesmo endereço de gateway é o mesmo do servidor DHCP e o mesmo do servidor DNS? Esse é o padrão comum das redes, certo? Tem um servidor DHCP, DNS e o gateway para encaminhar o primeiro pacote para fora da internet com o mesmo IP, certo? Isso é uma prática comum, né? Uma prática padrão dos roteadores e alguns locais, né? Trabalho, empresas, enfim. Porque justamente facilita a configuração, essa configuração mais fácil de ser realizada. Tranquilo? Então vamos acessar aqui o roteador para vocês terem uma ideia, né?
de como configurar. Vou minimizar aqui meu prompt de comando. Vou digitar aqui 192.168.0.1. Vamos ver o que aparece aí, certo? Aguardar aqui. Outro comando muito... professor, não funcionou. Pode acontecer de não funcionar também, pessoal. Então, se não funcionou, não tem problema. Um comando teste que a gente pode fazer utilizando o próprio CMD, né? É o próprio ping, né? Ping 192.168.0.1. O ping é um comando diagnóstico da rede, certo? Então, com ele é permitido mandar um pacote, né, até o gateway, até o equipamento e saber se ele está funcionando de forma correta ou não. Pelo que a gente está vendo aqui, o pacote está sendo perdido, ou seja, não está chegando nem ao roteador. Por isso que no nosso URL está com esse problema aqui, certo? E no final, o ping, o mais legal desse comando é que ele dá uma estatística, né? Estatística do ping para o IP do meu gateway. Então, assim, pacotes enviados foram 4, recebidos em relação ao gateway. O gateway não recebeu nenhum pacote e perdidos foram 4 pacotes, tranquilo? Então, é importante vocês saberem disso aí. Pessoal, tive que dar um pause aqui no vídeo, né? Porque meu roteador tinha travado. Então, assim, ele já voltou, né? Vou efetuar aqui um ping, né, de teste. Pra vocês terem noção que ele voltou de fato. Vou executar aqui um ping 92.168.0.1. Então ele voltou a pingar aí. Tá com problema na fonte, né? Então ele não estava conseguindo obter a corrente ideal. Testei a tomada, estava ok. Então, assim, é importante, né? Quando a gente viu a introdução lá, né? Vocês viram com o professor Paulo a parte de eletricidade, né? A parte de elétrica. É bem importante fazer esse tipo de teste, né? Porque às vezes o problema nem é de rede em si. Então, fiz o teste na minha tomada aqui, estava ok. Mas quando eu testei a fonte, não estava passando corrente na fonte. Então, eu pensei que o roteador estivesse ligado. Estava ligado, na verdade, mas não estava tendo a potência suficiente para ligar o roteador e conseguir acessá-lo de fato. Tava as luzes brilhando e piscando aqui, mas agora tá tudo resolvido. Troquei a fonte, tem a fonte reserva, né? Então vamos dar andamento ao nosso conteúdo, certo? Eu digitando aqui 192.168.0.1, que é o IP do meu gateway, clicando vai aparecer essa tela de login, né? Então vou colocar aqui a senha padrão admin, certo? E vai aparecer essas informações aqui, certo? Nas informações gerais, né, você tem como ver aqui o MAC da interface, né, LAN do roteador. Pessoal, é interessante, né? O mais interessante da parte de redes, né, é essa parte de endereço MAC, assim, né? Bem interessante a troca de pacotes, que toda interface de LAN, de rede, vai ter endereço MAC, olha. Tem interface de LAN aqui, olha o endereço MAC. Tem a interface de WAN aqui, ó, que é a interface azulzinha, né, padrão. Então, vai ter esse endereço MAC aqui. Então, cada endereço MAC vai... cada interface de rede vai ter um endereço MAC, um endereço único, justamente para fazer essas trocas de pacote, tranquilo? Então, assim, é possível fazer uma configuração simples, né? Só com Next, Finish, né? Que a gente chama de configuração Wizard, né? Tem como configurar aqui as interfaces manual, de forma manualmente, né? Configurando a interface WAN. O que é a interface WAN, pessoal? A interface WAN é uma interface que você vai receber o IP da operadora de telecomunicações e colocar no seu roteador. Aqui eu escolhi o tipo de conexão dinâmica, mas tem outras várias aqui, certo? Quando eu explicar a parte de configuração do roteador em si, vocês vão ver o que é a configuração de IP dinâmico, estático, PPPoE, né, que é uma configuração que é utilizada muito pela Oi Velox, né? Então, assim, tem como saber tudo isso aqui, mas vamos fazendo só uma visão geral sobre as coisas, né? Então, o IP que está recebendo da operadora de telecomunicações, né? No meu caso, na minha casa, é Cabo Telecom, então eu estou recebendo esse IP aí, tranquilo? Então, é esse IP que vai me dar a comunicação do meu roteador para a internet. O gateway, o próximo salto, vai sair da rede 192.168.0.1 para a rede 192.168.1.1, ou seja, vai dar o próximo salto até dar vários saltos até chegar no endereço da internet, tranquilo?
Pessoal, chegamos numa parte bem interessante aqui, que é a parte do tamanho do MTU. Por padrão é 1500, porque o padrão da rede limite é 1500 MTU, certo? Então o tamanho do pacote é 1500 MTU. Ah, se a rede fosse maior, 3000 MTU e tivesse 1500. Bom, para mandar um pacote ele tem que enviar 2 pacotes, certo? Mas no caso está no tamanho máximo, então para cada um pacote ele só envia um pacote, ele não fragmenta. Mas se tivesse 750, Rafael, e o pacote fosse de 1500, e aí tivesse configurado tamanho MTU 750, ele ia enviar um pacote de 750 e depois outro pacote de 750. E aconteceu uma fragmentação. Qual o problema de fragmentar um pacote? É que sua conexão vai ficar mais lenta, porque ao invés de ele mandar um pacote uma vez, ele vai ter que mandar 2 vezes, tranquilo? Chegamos na parte importante, na parte do server, né, que foi o que a gente estudou no conteúdo online passado e o que a gente vai aprender a configurar nesse momento, certo? Na parte do servidor, é possível configurar o servidor DNS de forma manual ou de forma automática. Ele está recebendo aqui um DNS de forma automática, certo? Que é o DNS da operadora de telecomunicações, que é 192.124.132.32, certo? Então vamos ver se a gente consegue acessar o Google com esse DNS já pegando de forma dinâmica. Vamos acessar o Fast, né? Bom, ele está acessando aí. Vamos ver aqui, tá vendo? Tem um site aqui que a gente abriu que está funcionando normalmente. A configuração padrão é a configuração dinâmica. Como é a configuração dinâmica? A gente coloca, né, para receber IP dinamicamente, né? Uma forma dinâmica aqui, tá vendo? Ela já recebe da operadora de telecomunicação o IP e o DNS de forma automática, certo? Então, se eu marcar essa opção aqui, usar este servidor de DNS, eu vou poder setar o DNS de forma manual, certo? Se eu não setar aqui, quando eu configuro o IP dinâmico, ele já vem junto o IP do DNS da minha operadora de telecomunicações, certo? É bom isso, porque é um servidor que se mantém muito atualizado, o servidor DNS, mas eu posso setar um IP de um servidor DNS que eu gosto. Eu vou setar o do Google, né? 888, e vou setar 8 IP aqui, um IP da Secretaria de Segurança, ou na verdade do Estado do Rio Grande do Norte, do DNS. Vamos lá, 77.87.96.3, certo? Eu vou clicar em salvar aqui, certo? Clicar em salvar. Ele está obtendo os parâmetros de rede aqui. Vamos ver se ele vai conseguir obter de forma dinâmica, né, o meu IP dinâmico, né? Se não conseguir, não tem problema, a gente coloca esses IPs de forma manual mesmo. Veja aqui, ele recebeu o IP de forma dinâmica, certo? 92.68.143, que foi o mesmo que já existia, né? A concessão não foi renovada. E o IP do DNS agora mudou, né? Que antes era aqueles e agora mudou para esse aqui. Vamos ver se a gente consegue navegação. Vamos usar aqui no CMD e dar um ipconfig. No ipconfig aqui, o servidor DNS, ele por padrão era esse daqui, o 92.68.1. Isso não vai mudar, porque não, a gente configurou o servidor DNS externo, né? Então tá aqui, isso aqui não mudou, certo? Mas a gente muda no server, né? Transparentemente aqui vai ser o servidor DNS 192.168.0.1. Mas por baixo dos panos ele vai apontar para onde? Ele vai dizer, olha, busque o endereço que você quer da URL em 888, que é o do Google, ou no do estado do RM, tranquilo? Vamos mudar aqui, né? Vamos escolher aqui Ookla, né? Que é um speed test. Pronto. O Ookla já apareceu aqui, né? O URL tudo normal. Então ele já está saindo por esse DNS novo aqui. Tá, podemos fazer um teste aqui, né? Então esse é outro programinha aqui, bem interessante, que é o do Trace Router, né? Para você saber por onde está saindo a rota, né? Então eu vou dar um tracer aqui, que é um Trace Router, trace a rota, saiba a rota, certo? Para
na verdade, uol.com.br, -d, esse -d para ficar mais rápido, certo? O comando. Desculpa, pessoal, ele aqui, o -d tem que vir antes do nome. Então ele foi para o DNS da operadora de telecomunicações, né, para vocês verem o salto, né, que ele está dando. Enfim, ele não vai conseguir fazer o salto por DNS, infelizmente, para saber qual DNS está resolvendo, né, o nome, o que é uma pena. Ele vai pegar só o pacote IP. Eu não lembro do programa que testa o DNS, né, ou faz a rota do DNS. Mas enfim, ele está saindo por esse novo DNS aqui, certo? Ah, Rafael, existe outra forma de configurar? Existe sim, configurando na própria máquina, certo? A primeira forma de configuração do DNS foi a configuração do DNS server no roteador. Ou seja, eu setando um DNS que eu escolhi no roteador, certo? Então, eu vou desmarcar aqui essa opção, certo? Vou escolher, né, na verdade, pedir para detectar aqui e ver o que ele aparece. Vou desmarcar e salvar. Bom, acho que eu perdi o DNS, eu acho que eu vou perder a conexão com a internet. Vamos ver que se ele renovar aí, o que vai acontecer, certo? Vamos aguardar. É para ele renovar o servidor DNS também. Mas, Rafael, e se não renovar? Vamos traçar outra estratégia, né, que é fazendo a configuração do DNS no cliente, certo? Bom, ele renovou, né, como esperado. Então aqui voltou para o servidor DNS que já existia. Mas, Rafael, eu não quero usar esses servidores DNS. Eu acho que fica mais rápido no do Google e não quero mexer no meu computador. Eu quero fazer isso de forma mais rápida. Não tem problema. O que a gente pode fazer é o seguinte. A gente pode vir na interface de rede, né? Wi-Fi. Então vou abrir o CMD aqui, certo? Desculpa. Não sei porque sumiu do monitor, agora foi. Central de rede e compartilhamento, certo? Então vocês clicam aqui em exibir dispositivo da rede. Não, na verdade vamos em painel de controle para vocês saberem o caminho total. Então vamos em painel de controle. Em painel de controle vai aparecer essa figura aqui, certo? Quando vocês digitarem. No painel de controle, o que acontece é o seguinte. Vocês têm como verificar contas de usuários, a parte de redes também. Na parte de rede, para a gente configurar o DNS no cliente, a gente configura no server, já vamos configurar no cliente. Vem aqui em central de rede, compartilhamento, alterar adaptadores de rede, certo? A gente está usando esse Wi-Fi, né? O TP-Link é o meu roteador. Então a gente vai clicar com propriedades, botão direito, né? Propriedades. E vamos clicar aqui em TCP IPv4. Usar os seguintes endereços do DNS, ou seja, eu posso configurar aqui para usar o DNS do Google. E o DNS secundário é o mesmo que eu configurei lá, 187.963. Ou seja, a gente aprendeu a configurar no gateway, né, no servidor, agora a gente está configurando no cliente. Vou colocar um OK aqui, certo? Fechar. Pronto. Se eu retirar lá o DNS daquele servidor, vamos colocar um IP bem estranho aqui. Vamos colocar um IP, zerar essas partes aqui, certo? Vou botar 000, será que permite? Vou colocar 000, 000, certo? Salvar. Não, infelizmente não é válido. Mas eu acho que agora já atualizou, infelizmente. Mas se eu setar aqui, acredita em mim, pessoal, vai sair pelo endereço IP que eu setei no cliente. Ele sempre vai dar preferência à resolução do IP da máquina, certo? Se eu setei o IP manualmente na máquina, ele vai dar preferência ao IP manual, sempre. Se eu setei o servidor DNS de forma manual, ele vai configurar o servidor DNS, ele vai utilizar o servidor DNS configurado de forma manual, tranquilo? Se eu vier aqui no Ookla, ele vai funcionar da mesma forma também, tranquilo? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né, um pouco sobre como configurar. Fiz uma visão geral, né, do roteador. Claro que eu vou explanar em outros conteúdos online na configuração, vou falar um pouco de Wi-Fi, DHCP. Então, vou falar mais sobre os protocolos, né. No início eu falei um pouco sobre os tipos de configurações, né, fiz um overview inicial até chegar à parte do DNS, que é a parte de fato que nos interessa. Mas
Resumindo aí, eu fiz a configuração do servidor DNS, mudando o IP aqui e explicando a forma dinâmica que ele pega na rede, testando e desconfigurando ele, e configurando a parte do cliente aqui em adaptadores, né, na placa Wi-Fi, com o botão direito clica em propriedades. Vou até desmarcar isso aqui porque eu gosto de utilizar o DNS dinâmico, certo? Então vim aqui, marquei essa opção, usar os seguintes DNS e setei o IP manual. Eu vou desmarcar aqui só para não desconfigurar aqui minha rede, certo? E foi isso, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me procura no privado, me procura no grupo do WhatsApp sem nenhum problema. Tranquilo? Estamos aí. Até o próximo conteúdo online. Valeu!